Eu mudei a ordem pra gente não deixar a comida esperando. Vamos lá. Então, hoje, aqui a gente tem um combo muito legal da Mais Um Café. Legal. Que é o cappuccino italiano e a empanada argentina. Então não é só o Xavier que vai viajar. Não, nós vamos duas. A gente tá fazendo uma ponte aérea Itália-Argentina aqui. Uhum. E assim, aí eu trouxe pra você aqui também pra você provar. Give an example of a play you would call in the huddle. E vamos fazer uma apresentação do seu expertise de gastronomia. Vamos lá. Aproveitei. Não, essa vez foi especial. Eu até falei, olha, quem vai estar comigo no programa essa semana é chefe de cozinha, então vamos levar alguma coisa para ele poder degustar. Então, eu quero que você prove, mas eu quero que você faça a degustação dessa empanada argentina no Mais Um Café. Vamos então lá. Você tem uma tarefa. Já vi que eu já cheguei com uma missão que eu fiquei sabendo agora, inclusive, que ia ter essa missão. Empanadas argentinas. Rapaz, eu sou um fã de empanadas, então eu vou ser bem criterioso. Eu já estive, né, com a minha esposa em Buenos Aires e comi empanadas argentinas na Argentina. Que delícia. Que é uma coisa, né? E a partir daí você vai ficando chato, né? Você vai ficando criterioso com o que você quer comer, com as coisas. Então, Mais Um Café, eu vou ser bastante sincero, tá bom? Estamos esperando a sua sinceridade. Vamos lá. Eu não vou nem começar a comer antes de você fazer a sua apresentação. Uma pena que a gente não está comendo ela quente como deveria estar comendo. Mas ela tá muito cheirosa, muito aromática. Realmente uma massa muito... Olha... Preciso confessar, Coelho, que eu não mudei esse quadro de lugar porque eu não queria esperar pra fazer o merchandise depois. Eu mudei porque eu tô com fome. Eu falei, vamos abrir logo com o merchan pra gente poder comer. Saindo de casa, minha esposa Solange falou assim, você não vai jantar? Eu falei, eu vou comer com o Homero. Então é bom que eu esteja com fome, que tá ajudando. Rapaz, a massa tá no ponto. Essa parte, a dobra da massa aqui tá crocante, como tem que estar. A maciez no ponto onde tá a carne. A carne umedeceu o ponto exato dela, sem deixar ela borrachuda, apesar de que ela já não tá mais quente, mas ela não ficou realmente, e às vezes na caixinha acontece isso, não aconteceu. E o tempero da carne tá muito maravilhoso. Né? Muito cheiroso também. E cara, você faz empanada também? Eu já fiz. Eu gosto muito daquele segredo que quando você finaliza a carne, você coloca a banha suína com a carne quente, aí você mistura e depois você deixa esfriar. Você tem que, na verdade, fechar a empanada com a carne fria. Você não pode usar ela quente, exatamente porque ela derreteria a massa. Exatamente. E aí, quando você assa, essa banha, ela vai derreter. E aí, quando você morde ela quente, ela tá com o líquido dessa banha ali que pega o sabor todo da carne, ela faz um suco dentro da empanada. Cara, eu acho maravilhoso. Eu faço muito em casa exatamente pra comer ela quente, assim, que você tira do forno e aí você come ela com aquele suquinho dentro. Nossa, é muito gostoso. Maravilhoso. O tempero, o produto que eles usaram aqui, esse detalhe da massa não está encharcada, né? Cara, maravilhoso. Cara, é uma delícia. Ó, dando um salve pra galera que tá no chat, Cauê, o Tiaguinho e o Vitor Frias. Vitor Frias, que inclusive o Xaxá falou que é lá de Portugal e ele falou que tá com fome vendo a gente comer, olha só. Perguntando se a gente entrega em Cascais. Talvez o Xavier passe por aí em algum momento. Ele podia ter levado uma, hein? Pois é. O Xavier, se ele passar em Portugal, ele vai com certeza provar
Um pastelzinho de Belém, com certeza. Pastelzinho de Belém a gente chama, né? Lá eles têm outro nome, mas maravilhoso. Na semana que vem, programa especial só sobre culinária. Galera, em vez de café, podemos trazer um vinho também? é isso que eu ia... Eu como sommelier. Essa é a deixa, Coelho. Galera, eu vou pedir pro Coelho apresentar pra vocês o novo projeto dele, porque o Coelho, hoje, ele é um especialista de harmonização. Pois é. Olha só, conta pra gente um pouco dessa história. Então, eu sempre gostei muito de vinho. Sempre fui um enófilo, né? E sempre tomei muitos vinhos. E uma preocupação que eu tinha era sempre escolher um bom vinho para combinar com aquilo que eu ia comer e tal. Quando eu fui fazer o curso, né? Eu fui fazer um curso de sommelier. No começo desse ano eu fiz o curso de sommelier. E no curso apareceu a harmonização. Apareceu a oportunidade, né? Eu estava fazendo lá no Senac e do lado da nossa sala tinha a cozinha, onde o pessoal faz o curso de chefe. E o final do curso é justo isso. Eles preparam os pratos típicos de cada país e nós harmonizamos com os vinhos daquele país. E é claro, né, nas palestras, nas aulas dos professores, eles falam, né, da importância de você realmente harmonizar. Por quê? Porque quando você harmoniza, você escolhe um vinho dentro das características, existem várias formas de você harmonizar, né? Você pode harmonizar pelos iguais ou pelos contrários, né? Pelos opostos. Quando você escolhe o vinho, você pode... de acordo com a característica do alimento e tal. E aí qual é a intenção? É fazer tanto a comida crescer para você, como o vinho também crescer. Exato. Tinha um professor que falava que é matemática pura. 2 mais 2 tem que dar 4. Se você somar um vinho 2 e uma comida 2 e der 5, tá errado, alguém tá sobrando. Se der 3, alguém tá faltando. Então você tem que fazer a soma da 4, você tem que fazer esse alimento, tem que fazer esse alimento realmente faz o vinho crescer e o vinho faz o alimento crescer. Exato. Né? E é interessante isso. E é muito interessante isso porque, por exemplo, muitas pessoas não sabem que existem coisas que ativam as papilas gustativas. Sim. O vinho é uma dessas coisas. Quando você bebe o vinho, você, na verdade, assim, o que acontece é que você começa a perceber mais porque as suas papilas gustativas, por causa do vinho, elas são ativadas. Exatamente. Isso faz com que a tua mente, na verdade, se prepare e você aumenta o número de sinapses. Exatamente. E você começa a ter uma percepção mais aguçada dos outros sabores. Então... Muitas vezes o que você faz nessa harmonização você está fazendo com que você sinta mais o sabor da própria comida. Da própria comida, exatamente. Isso. Você é um jogo de sensações mesmo, né? É um jogo de sensações. Quando você... E aí eu sempre procurei muito sobre isso e eu achei livros sobre isso, eu achei sites que escreviam isso muito bem, mas eu não tinha aquilo da rede social mais ativa. Que é uma coisa mais, sabe, mais instantânea. Olha, eu quero ver isso aqui e você tem. E o Instagram é um excelente canal para isso, né? E eu percebia que no Instagram tinha muita gente falando sobre comida, inclusive dando receitas, muita gente falando sobre vinho, mas muito pouca gente falando sobre harmonizar os dois. E aí foi que eu resolvi abrir essa página, que chama Harmonize com Coelho, né? Harmonize com H e Z. @harmonize com Coelho. A gente pensou várias vezes, harmonize com Marco, né? Mas com Marco ia ficar 2 M's. Então, que inclusive te dá margem para você harmonizar com coelho. Que também é uma coisa muito usada na Europa, harmonizar com carne de coelho. Mas eu fiz eu montei a página, alguns amigos começaram a curtir, começaram a gostar, já me cobraram essa semana. Escuta, esse final de semana não teve nada. Não teve, gente, eu tô preparando as fotos, eu vou colocar. E eu tô testando algumas harmonizações. Na verdade, você não pode dizer que uma coisa é 100% só aquilo, né? Porque é uma experiência muito pessoal. Toda harmonização é uma coisa muito pessoal. Eu lembro que no curso...
pegamos um vinho francês, cara, assim, maravilhoso, um vinho de guarda, 20 anos o vinho tinha e tal. E o vinho, quanto mais... existem vinhos de guarda e existem vinhos para tomar imediato, né? Os vinhos jovens. Você não precisa... Não é essa história de que o vinho, quanto mais velho, melhor, nem todo, tá? Alguns viram vinagre. Alguns viram vinagre. Alguns são bem bons de tomar rapidinho. E de excelente qualidade, inclusive. Mas nós estávamos tomando um desses vinhos mais antigos lá no curso e nós, na parte primeiro, né, do olfato e tal, e o que isso lembrava, né? E esse lance de lembrar, tem cheiros terciários que eles são muito particulares. E um dos colegas lá, ele falou assim, pô, tô sentindo o cheiro do banco de trás do Maverick do meu pai. Aí ele falou, banco de trás do Maverick normalmente era de couro, né? Então aquele cheiro do couro e tal. Aí o professor olhou pra mim e falou, pô, Marco, você é um cara que viaja bastante, fala pra mim esse cheiro terciário o que é? Eu falei, cara, museu, que também são coisas velhas, de couro, que também lembra muito isso. Mas eu nunca andei no carro do pai do cara. Né? O outro meu colega lá, eu nunca andei no banco de trás do Maverick do pai dele. E ele falou, olha, eu sinceramente nunca entrei no museu para saber esse cheiro. Então são memórias muito particulares. Assim. O nosso cérebro ele é muito ativado por memória olfativa. Muito. Então é por isso que a gente marca realmente muito o cheiro das coisas, né? E quando a gente sente, ele traz novamente as memórias. Isso tem que ser muito usado em gastronomia. Muito. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um desafio para mim nesse momento. Semana que vem você vai estar aqui de novo. Eu vou atrás de algo muito especial pra gente ter mais uma discussão gastronômica na semana que vem. Legal. E eu vou te avisar antes e você vai achar um vinho pra harmonizar. Tá bom. E a gente vai fazer um quadro especial na semana que vem sobre isso. Minha adega eu devo ter alguma coisa, perfeito. Mas você me diga o que é. Então, galera, harmonização de vinhos. Na semana que vem a gente vai ter um quadro muito especial aqui, aproveitando a presença do Marco Coelho. Vamos brincar. E pra quem quiser conhecer mais, fala de novo qual que é o Instagram. @harmonize com coelho. Tudo junto? Tudo junto. Perfeito. Minúsculo. Então é isso. Eu vou deixar na descrição do programa também. Legal. Então fica mais fácil se você estiver assistindo depois, desce lá e você encontra. Vamos falar de Power Ranking então? Vamos. Aí, Branco, se puder jogar na tela pro pessoal ver as mudanças. A legenda da imagem, mais uma vez, quem tá em primeiro destacado lá em amarelo, Miami Dolphins. Em vermelho, o time que mais caiu na semana. Nesse caso, Philadelphia Eagles. E em azul, os times que subiram. No caso, Dallas Cowboys e Cincinnati Bengals, que não estavam no Power Ranking da semana passada, entraram nessa semana. E o destaque da semana, até o Jared Goff tá aqui, ilustrando, é o Detroit Lions. Então eu vou fazer uma passagem um pouquinho rápida de algumas situações. A primeira versão do Power Ranking, eu comecei a montar ela já na segunda-feira, antes do Monday Night. E naquele momento, eu decidi que havia um spot que seria ou Dallas Cowboys ou Chargers. E eu esperei literalmente até o último minuto do jogo para terminar essa imagem e quem ganhou ou Chargers. E eu esperei literalmente até o último minuto do jogo para terminar essa imagem e quem ganhou a vaga no Power Ranking da semana foi o Dallas Cowboys e o Chargers ficou de fora exatamente pela derrota contra o Cowboys. Nesses dois times ali que estão em azul, eu acho que do Bengals, o que vale a pena comentar é que, como foi previsto antes da temporada, que até o Burrow podia ficar fora dos 6 primeiros jogos, e ele acabou jogando todos os jogos, muito limitado, quase imóvel, muito diferente de quem ele normalmente é. Mas se você for parar pra pensar, 3-3 para 6 jogos que você esperava estar sem ele, é aceitável. E o time tem jogado bem nas últimas 2 semanas e tá realmente parecendo que tá voltando a ser o Cincinnati Bengals que a gente esperava ver. Então, tendo mais uma vez, resgatando aquela previsão de 6 jogos fora, eu acho que 3-3 é um recorde ótimo e da forma como a gente tá vendo o Bengals jogar agora, já dá pra acreditar que ele vai recuperar algumas posições nesse Power Rank e vai ser um time que vai estar disputando lá na frente nos playoffs também. Lembrando que também foi um time que começou mal as últimas 2 temporadas. Exatamente. Isso é notado
Mas, assim, o Burrow mesmo estando em campo, ele estava bem abaixo do normal dele, do que se espera dele. Porque a gente sabe que ele pode produzir, porque já vimos ele produzir. O time realmente começou mal, recuperou nas últimas 2 semanas. Ele parece que está voltando a encontrar os alvos dele com mais facilidade. Parece que ele já não está tão desconfortável com as dores. Exatamente. E eu acho que essa é uma posição merecida mesmo do Bengals. Um bom time. O Dallas Cowboys ele é uma incógnita, né? A gente... Ele tomou aquela paulada do 49ers que ninguém esperava que fosse daquela forma. Eles estavam apáticos em campo e nesse jogo... Tá, vamos lá. Eu assisti o jogo, o Chargers jogou mal. Eu achei que o Chargers foi muito abaixo da média. Sim, e até a lesão um dos quarterbacks lesionados é o Herbert, que tá com o dedo quebrado. Não na mão do arremesso, na mão esquerda. Mas é importante sempre lembrar que a mão ela é usada também para receber o snap, ela é usada para ajustar a bola. Então, ele tava com bastante dor, ele jogou de luva, inclusive com curativo no dedo e tudo. Então, assim, com certeza isso incomoda. Ele não ter jogado no auge, digamos assim, do jogo dele, ok. Mas o time em si... até alguns anos atrás, as pessoas falavam Chargers gonna Charger. Que o time ele podia estar bem, podia estar ganhando, no final ele caía de produção, e aí o time tinha umas derrotas assim super frustrantes. Esse time ele jogou até... o Herbert não estava muito bem, ele perdeu alguns passes ao longo do jogo, fez bons passes também, mas ele não estava realmente no auge dele. Mas o time caiu muito de produção no último quarto. E o último drive foi realmente bastante triste, assim. Frustrante, né? Porque eu realmente... a gente vai falar quando eu trouxer o resultado do No Huddle da semana passada. Eu tava dividido. Porque eu tava torcendo pro Chargers. Mas no No Huddle eu tava apostando no Cowboys. Então, assim, eu tava numa situação meio ganha-ganha. Ou ganha meu time que eu tô torcendo, ou eu ganho pontos. E assim, eu sei que existe muita gente no mundo que torce pro Chargers e todos eles poderiam ficar muito felizes se o Chargers tivesse vencido. Mas no final daquele jogo, eu escolhi torcer pelos meus 6 pontos. Então não foi tão mal assim. Mas sim, o Cowboys, ele é um time estranho. Ele teve aquela derrota pro Cardinals, que foi inacreditável. Então, ele é um time que ele me lembra algumas coisas, e aí todo mundo acha que eu pego no pé do Mike McCarthy. E eu pego mesmo. Quantas vezes você viu o Packers, por exemplo, sendo um time apático que desliga no meio de uma partida e não volta? Inclusive contra o próprio 49ers. Não, quando o 49ers todas as vezes. Exatamente. Principalmente em playoffs, tem um jogo que na neve, que o 49ers ganha só com o ST. Bloqueio de punch. Teve um bloqueio de field goal no último segundo do primeiro tempo. E depois o bloqueio de punch que eles fazem que vira TD. Quer dizer, o ST ganha o jogo. 13-7, acho, alguma coisa assim. E eles ficam assistindo o jogo. O ST fez todos os pontos do jogo. Terrível. Foi horrível. Assim. Aquele jogo foi terrível. Então você tem, né... claro, né? Não vamos menosprezar, né? Special Teams também é time, também ganha jogo, também perde jogo, né? Nesse caso, do 49ers ganhou o jogo, mas por causa dessa apatia do Packers jogando em casa. E eu tenho as minhas críticas com o McCarthy, eu acho que isso tem muito a ver com play calling. Eu acho que ele realmente se perde, o time não consegue firmar um ritmo mesmo em campo, e ele não consegue reagir em algumas situações, e futebol americano é um grande jogo de xadrez. Então ele se perde com as suas próprias peças, ele fica encurralado e não consegue reagir. Isso pra mim é uma crítica direta ao próprio McCarthy. Então, eu vejo isso acontecer com o Cowboys, apesar do elenco muito bom, apesar especialmente de uma defesa muito boa, e o Dan Quinn montou essa defesa, então ele decidiu ficar em Dallas para essa temporada, ele tinha proposta para ser head coach, ele decidiu ficar em Dallas porque ele confiava muito nesse time, eles têm realmente uma defesa muito boa, mas o time sofre desse problema de apagões, e o jogo contra o 49ers, ok, ele até... uma coisa que a gente consegue ver uma superioridade realmente no 49ers, mas a derrota deles pro Cardinals é inexplicável.
É inexplicável. Enfim, Seattle Seahawks, Buffalo Bills Até porque Cardinals tá 1-5 Exato. e a vitória é essa. Exato. Aí E a vitória foi um passeio em cima do Cowboys. Enfim, as posições 8, 7 e 6 são posições ali que eu nem vou comentar tanto, porque são times que eles estão realmente nesse bololô aí, que é até difícil de você posicionar exatamente cada um deles. Eu acho que vale ali um destaque pro Jaguars, que vem vindo de uma reconstrução. A exemplo do Detroit Lions, eles vêm vindo numa reconstrução. Quando eles tinham a first pick, que era o Sunshine, né? Exato. Que era o Trevor Lawrence. Que passou pelo primeiro ano terrível com o Urban Meyer. Terrível mesmo, Terrível. coitado dele. E todo mundo até chegou a duvidar se o garoto era o que ele prometia, né? Mas eu acho que ele agora está conseguindo mostrar que, né, ele passou por um primeiro ano traumático, né, com o Meyer, mas agora ele está conseguindo mostrar o jogo dele. Foi trazido o running back da preferência dele, que no primeiro ano também lesionou na pré-season e passou a temporada inteira sem poder jogar, só está começando a mostrar jogo também agora, né? Que é o Travis Etienne, né? Que era o running back dele Tá muito em bem. Clemson, aliás, né? Exatamente. O bonezinho de Clemson. Pra gente. Então eu sou torcedor de Clemson, você sabe disso, eu também sigo o college, né? E eu acompanhei muito a carreira dele. E eu sabia que ele podia ser alguma coisa, mas daquele primeiro ano traumático dele. Eu não tenho nenhuma responsabilidade, não sou parente do Urban Meyer. Né? Deixar claro isso aqui, já que eu falei aqui, chamei ele de Meyer aqui, deixar isso bem claro. Mas assim, ele agora, o próprio time, né? O Jaguars está conseguindo, assim, eu acho que não está sendo uma surpresa. Não. Eu acho que é um processo. E eu vou dizer que, para mim, atualmente a campanha do Detroit Lions também não está sendo uma surpresa, Não. porque o ano passado eu assisti o Hard Knocks com eles. Perfeito. E você percebe ali, pela fala dos atletas no huddle deles, a fala do coach na A gente sala. tem um corte sobre isso. A gente tem um corte sobre isso. Branco, Maravilhoso. toca pra gente o corte do Lions. Acompanhar durante o ano. E de todas as coisas que estou sempre errado, essa eu estava certo. Realmente o time está muito divertido, joga de um jeito muito divertido, joga com muita garra. E aí eu fui resgatar o que o Dan Campbell disse no discurso dele. No primeiro discurso, quando reuniu o elenco, ele entrou na sala. E assim, isso é uma tradução livre, tá? O que somos e o que faz de nós o que somos e onde queremos chegar? Acho que a garra. O que isso significa, em resumo, é que vamos um pouco mais longe, vamos segurar mais firme, vamos pensar mais fundo e mais claramente. Significa que somos indestrutíveis. Essa foi a abertura dele do discurso do ano, quando reuniu o elenco. E, basicamente, o time está provando que ele é um time que está entrando em campo para brigar. E tem algumas informações que eu levantei do Lions que eu acho muito interessante. No draft, ele foi considerado top 5 pela PFF, pela ESPN, pelo USA Today e pela Sports Illustrated. E a nota dele do draft foi uma nota alta, e a gente não está falando de fantasy football. O grade do draft é muito mais crítico nesse ponto, e eles ficaram com uma nota B positivo. B+. E eles tiveram 8 picks no draft. A primeira foi o Aidan Hudson, que foi a segunda overall. E dos 8 jogadores draftados, eles assinaram o contrato com os 8, que é uma coisa que nem sempre acontece. Tem muito jogador que passa pelo draft, é draftado, e aí no training camp ele é cortado. Então, esse pra mim é um time que lá no começo, sem entrar em campo, sem pisar em campo, mostrava que o preparo que eles estavam fazendo era um projeto sério, era um projeto sólido e com as pessoas certas. A partir do momento que a temporada começou, era um ataque muito prolífico, jogou muito bem contra o Eagles, por exemplo, no começo da temporada. Naquele momento a gente ainda conhecia muito poucos times, manteve sempre boas pontuações nos jogos, mesmo nas derrotas, mas mostrando a força desse projeto. E o Jared Goff jogando bem. Sendo eficiente em primeiro lugar.
Então é isso. A gente passou agora um clipe que foi do dia 15 de dezembro do ano passado. Olha aí. No dia 15 de dezembro do ano passado, a gente fez esse programa chamado Times na Encruzilhada. E aí, esse Times na Encruzilhada, a ideia era, a gente vai pegar, cada um ia pegar um time que tá no meio do caminho. Um em ascendente e outro numa decadência. E aí, o meu time em ascendência foi o Detroit Lions. Legal. Eu falei, esse time ele tá... Eu já tinha falado muito do Detroit Lions o ano passado, por causa do Hard Knocks. Foi um time que eu acompanhei muito na temporada passada. Hard Knocks, por sinal. Foi. E era um time que eu acompanhei muito no Hard Knocks. E durante a temporada eu assisti todos os jogos do Lions e eu gostava demais. Apesar de ser um torcedor do Packers. Sim. Então... Rival de visão. Exatamente. E aí o que acontece? Eu, ao longo da temporada, fui defendendo o time, fui, falando que o time estava muito bem. Mesmo os jogos que eles perdiam pontuando muito. Eles fizeram mais de 30 pontos no Eagles, quando eles perderam, acho que nas primeiras semanas da temporada. Jogaram muito bem contra o Bills. E aí, quando eles fizeram os últimos jogos ali, e eles ganharam, acho que os últimos 8 jogos da temporada, foi uma coisa assim, eles ganharam 8 dos últimos 10 jogos da temporada, alguma coisa assim. E eles aí foram, inclusive, na última semana pra jogar no Lambeau Field contra o Packers. E se o Seattle perdesse ou empatasse ou qualquer coisa assim, e eles ganhassem do Packers, eles iam pros playoffs. Mas o Seattle ganhou e acabou indo. Então, eles, na verdade, já entraram em campo sabendo que eles não tinham mais chance de playoffs. E o Green Bay tinha. E eles deram uma surra no Green Bay, dentro do Lambeau Field. E eu comentei naquele jogo que, pra mim, esse time, ele realmente provou que aquilo que eu vi no Hard Knocks era realidade. E aí, quando começou essa temporada, eu já, desde aquela primeira semana, desde a preseason, na verdade, principalmente na vitória deles contra o Chiefs na primeira semana, eu falei, cara... Esse é exatamente o mesmo time que socou o Green Bay no Lambeau Field na última semana da temporada regular do ano passado. Eles estão de lá pra melhor. A gente vai ver esse time continuar crescendo ao longo da temporada. E isso conseguido à custa de um bom draft, né? Exatamente. Muito bom draft. Laporta, que já tá mostrando o resultado, né? O Tyrande, que parece mais um receiver, é muito bom. O Aidan Hudson tá muito bem esse ano. Tipo, ele realmente virou o jogador de defesa que a gente esperava dele. Também, se não me engano. O edge rusher. Assim, então, assim, eu acho que a troca do Goff e o Stafford. Foi uma troca... Eu lembro que na época, o comentário foi, trocaram 6 por meia dúzia. E acabou não se mostrando isso. Né? Exatamente. O Stafford foi campeão com o Rams, né? Ele levou o anel lá com o Rams. E o Stafford e o Goff tá fazendo um trabalho assim, ele encaixou no sistema do Lions perfeitamente, tá fazendo um trabalho perfeito. E é legal isso, porque eu e o Xavier, a gente teve essa conversa, não vou lembrar os números exatamente, mas o Jared Goff, ele era o quarterback com melhor completion e até 12 jardas. Então, assim, isso desde o começo da carreira dele. E aí, recentemente, ele é o melhor quarterback com mais 20 jardas. Então, olha como mudou o modo de jogo do próprio Jared Goff. Então, ele está realmente jogando mais livre nesse sistema novo. O sistema se adaptou a ele. Exato. Também, né? E ele era uma coisa que a gente até comentou algumas vezes, que ele parecia um drone. Sabe? Ele tinha o Sean McVay no capacete dele e ele conseguia executar boas tarefas. Agora, a gente tá vendo ele um quarterback preciso, que não toma decisões erradas, não perde a bola. Tanto que ele tá com o maior streak atual de passes sem interceptação. E ainda fazendo passes mais longos do que ele fazia anteriormente na carreira dele. E, aliás, o ataque muito parecido, mexendo bastante com o ataque do 49ers, inclusive com isso de pouca interceptação, porque a primeira int do Purdy foi domingo agora. Exato. Então, eles... tem até um clipe... No mesmo dia, o Laporta faz um TD exatamente. A mesma jogada, né? Um motion com um reverse que vira uma e o Kittle fala que eles viram no jogo do Lions e daí eles fizeram. Conversaram no vestiário e fizeram. Exato. Curiosamente, os dois QBs, até na hora que eu vi essa jogada, e eu lembrei, falei, peraí, essa jogada... E os caras compararam na TV lá, no intervalo do jogo...
eu pensei, será que essa jogada não veio de Iowa? Porque os dois Tyrands são de Iowa, né? São produtos de Iowa, né? O Kiro e o Laporta também. Né? Eu falei, mas será que essa jogada não veio do... Aí depois o Kiro da entrevista fala que não, que eles viram de manhã e resolveram fazer. Exatamente. Resolveram fazer antes do jogo. Bem, então isso já mostra aí como que o Detroit Lions subiu tanto, né, da semana passada para essa. Eu não lembro, mas eu acho que ele estava na 8ª posição na semana passada, subiu até a 4ª, mas eu confesso o seguinte, ele só tá na 4ª posição porque o Xavier é conservador, e eu não ousei muito nesse Power Ranking. Vamos lá. A gente não vai falar muito do 49ers e do Eagles nesse momento, porque a gente tem um quadro especial para falar sobre a queda dos invictos daqui a pouco. Mas o Lions, assim, se fosse um Power Ranking padrão Homero, hoje a gente estaria falando deles na posição de número 2. Seria Dolphins, Lions, depois Chiefs e 49ers. Então, assim, é o quanto eu acredito nesse time e eu acho que ele tá mostrando um bom trabalho. Nessa semana, ontem, na verdade, eu publiquei o Huddle Pocket sobre o Detroit Lions, que eu trouxe, inclusive, algumas análises de analistas da NFL, alguns trechos das análises deles, e coloquei no programa também. Então, se você estiver interessado em saber um pouquinho mais sobre o Lions, dá uma olhadinha lá na nossa página, tem o Huddle Pocket, número 6, foi postado ontem, já tem lá só sobre o Detroit Lions. Bem, falando dos dois primeiros aqui, então só pra gente matar isso e a gente poder ir pro próximo bloco, Chiefs é um time que a gente não tá mexendo nele, embora a gente não tenha os melhores números do Chiefs nessa temporada, é um time que consegue ser muito consistente, ele realmente tem muita qualidade. Então ele tá conseguindo se manter aí na 2ª posição, não só pelo que ele tem feito, mas porque a arte do Power Ranking é como você dirigir numa estrada, Coelho. Você tem que olhar pra frente, mas você tem que manter os olhos abertos no retrovisor também, entendeu? Então, assim, a gente tá dirigindo nesse momento, Kansas City Chiefs tá olhando pra frente, mas tá de olho aberto no retrovisor, a gente sabe o que esse time já fez, o que esse time pode fazer lá na frente, então a gente vai mantendo ele ali no número 2 até que alguma coisa aconteça. E o Dolphins, ele continua sendo um dos times mais dinâmicos, mais eletrizantes da temporada. Tem realmente um elenco muito forte, tanto no ataque quanto na defesa. Teve a derrota para o Bills, num jogo em que o Bills jogou muito bem, o que foi o melhor jogo do Bills na temporada, inclusive. Mas o Bills não tá tão constante assim, tanto que a gente tá mantendo no top 10, mas tá na 7ª posição. E assim, existe mérito do Miami para estar em primeiro lugar. Mas, mais uma vez, do jeito que as coisas vêm mudando, o Power Ranking tá mexendo e tá mexendo bastante. Então vamos ver aí na próxima semana, porque eu tentei ser um pouquinho conservador, tentei manter um pouquinho do que o Xavier estava considerando em relação aos times, mas não ousei muito. Na próxima semana eu já não garanto que eu não vá fazer loucuras nesse Power Ranking. Até porque Miami e Eagles se pegam essa semana. E são dois times 5-1, dois entre os 5 primeiros aí. Perfeito. Dependendo... Isso mexe bastante no top 5. Pode disparar ou pode ser seguro. Exatamente. Aí, né? Mexe muito no top 5 essa partida, também dependendo do resultado. Coelho, pra gente encerrar esse quadro, eu vou pedir só mais aquele toque final do seu paladar treinado pra você falar sobre o cappuccino italiano da Mais Um Café. Rapaz, eu sou um grande fã de cappuccino. Perfeito. Eu faço em casa. Que é o certo. Eu faço em casa o meu cappuccino. Ser fã de cappuccino é o certo. É o certo. Eu e a minha esposa somos muito fãs de cappuccino, fazemos. Tem uma outra receita também, que é um mocha, também, que a gente faz também, que eu sei que o Mais Um Café também tem. E eu diria que esse aqui tá no ponto exato, assim, de um bom cappuccino italiano mesmo, com marca. E faz toda a diferença você vir para um podcast, tomar um bom café, comer uma empanada. Não, com a empanada ficou... Eu até brinquei aqui agora há pouco que essa empanada argentina eu degustaria com um bom Malbec. Exatamente. Mas eu acho que o café italiano
pra hora, pro momento, tá excelente, perfeito aqui, cara. Pessoal, a gente tem aqui a parceria com a loja Mais Um Café de São José dos Pinhais, que fica na Rua 15, em São José. Então, se você estiver perto, estiver na região, passa lá conhecer. E tem, inclusive, um cupom de desconto que é HUDDLE, HDDLSJP. Então, se chegar aí até a loja para conhecer os produtos da Mais Um, pode também usar o cupom. Huddle Podcast. Let's go! Tudo sobre a NFL. Toda quinta-feira, às 20 horas.